Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de ciências de hoje. Primeiro eu farei a correção das páginas 124 a 127 e depois eu vou iniciar a unidade 5 com vocês, tá certo? Então vamos lá. Bom, na página 124, vocês tinham o exercício 4 que dizia o seguinte: explique o que são as constelações e cite 3 exemplos. Então, primeiro, constelações são agrupamentos aparentes de estrelas que podem formar figuras. Vamos lá, vamos por parte, hein? Agrupamentos aparentes de estrelas. Vale lembrar que quando a gente está observando, parece que elas estão juntas, mas as estrelas, na verdade, estão a quilômetros de distância. Milhares de quilômetros, algumas até a bilhões de quilômetros de distância. Tá certo? Por isso que, assim, pra gente, parece que estão juntas. Aí a gente usa a palavra aparente. E elas formam figuras, podem formar figuras. Por exemplo, aquelas observadas e nomeadas por diferentes povos do passado. Ele pede para vocês colocarem 3 exemplos de constelação. Aí eu coloquei aqui, ó, sugestão de resposta, porque é um exemplo. Pode ser que vocês tenham colocado outros, tá? Eu coloquei aqui, ó, Cruzeiro do Sul, Orion e Homem Velho. No exercício 5, tinha que assinalar a resposta correta, a alternativa correta. Vamos analisar uma por uma. Letra A. O Sol nasce no sul e se põe no leste. Já completamente errado. O Sol ele nasce no leste e se põe no oeste. Está completamente errada essa frase aqui. Letra B. A observação do movimento aparente do Sol durante o dia permite estimar a passagem das horas. Sim, eu coloquei que essa é a certa. De novo, movimento aparente do Sol, porque não é o Sol que se movimenta, somos nós. Tá? É o planeta Terra que se movimenta em volta do Sol e em volta dele mesmo. C. A trajetória aparente do Sol, a trajetória aparente que o Sol traça no céu é sempre igual, mesmo em estações do ano distintas. Não. A gente viu, né, a formação de sombras, o movimento do Sol, até onde ele nasce, muda durante o ano, tá? Principalmente durante as estações do ano aí. Se observarmos a sombra de uma árvore durante o dia, percebemos que ela tem sempre o mesmo tamanho e posição. Não. Se o Sol ele tem movimentos diferentes, as sombras terão formações diferentes também. Porque sombra depende da onde a luz está emitindo, né? Onde está a luz e aonde está o objeto. Então, se o Sol muda, a posição da sombra muda também. Tinha o exercício 6, que eu disse que não era obrigatório, então por isso que eu nem coloquei ele na correção, tá? Aí na página 126, vocês tinham o que eu aprendi. Tinha a ilustração, né, das crianças lá deitadas no campo, observando o céu à noite. Quais instrumentos as crianças estão usando para observar o céu? Cite suas funções. A gente tem, então, uma criança com uma luneta, cuja função é ampliar as imagens, e outra criança estava com um celular, com um aplicativo de celular que era aquele sugerido lá no exercício 6, que nos ajuda a identificar as estrelas e constelações no céu, tá? Agora, na letra B, lá da 127, ele pedia para você escrever uma constelação que você conhece. Então, aqui de novo, sugestão de resposta. Eu coloquei Cruzeiro do Sul, que é a mais famosa e a mais fácil da gente observar, principalmente nós aqui na América do Sul. Mas vocês poderiam ter colocado qualquer outra aqui. De novo, poderia ter colocado qualquer uma das constelações do Zodíaco, poderia ter colocado a constelação de Órion, ou até alguma outra que o livro não citou, mas vocês conhecem. Tá? Na letra C. Se as crianças voltarem para observar o céu do mesmo local durante o dia, elas poderão ver as estrelas? Por quê? Não, durante o dia não, pois o brilho do Sol ofusca o brilho das outras estrelas. Então, durante o dia não dá para observar as outras estrelas, porque o Sol, né, a luz do Sol aqui no nosso planeta é muito forte, então a gente não consegue ter a visualização das outras estrelas durante o dia, tá? A observação das constelações pode ser usada para determinar as diferentes estações do ano. Então, ele afirmou, ele não está perguntando se sim ou não, ele está dizendo que sim. Isso aqui já é uma afirmação.
que a observação das constelações pode ser usada para determinar as diferentes estações do ano. E aí ele quer saber como isso é feito. Então eu coloquei, ó, algumas constelações estão presentes em diferentes estações do ano. Por exemplo, a constelação da Ema está presente no inverno e a constelação do Homem Velho no verão. Como a gente viu lá, né, para os indígenas, a constelação, deixa eu parar de compartilhar para falar com vocês. A constelação da Ema para os índios aí marca o início da estação da seca, que é na segunda quinzena de junho. E a segunda quinzena de junho, na verdade, para nós é o inverno, tá? A do Homem Velho já marca para eles a estação das chuvas, que é a segunda quinzena de dezembro, que para nós a segunda quinzena de dezembro é quando entra o verão. Por isso que eu coloquei aí as duas como exemplo, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com o livro, vamos iniciar a unidade 5. Vou abrir ela aqui para vocês. Olha lá. Na página 128, unidade 5. Observando astros iluminados agora. Então, quando a gente trabalhou as estrelas na unidade 4, nós estávamos falando de astros luminosos, que têm luz própria. Agora nós vamos ver os iluminados, que não têm luz própria, que precisa de uma estrela para iluminar ele, precisa de um astro luminoso para iluminar ele. Tá? Aqui, por exemplo, já tem a Lua no início da unidade. Tá? Aí uma estrelinha aqui apontando, né? Qual astro aparece maior na imagem? Bom, na imagem é a Lua que aparece maior pra gente, né? Ela está sempre visível no céu noturno? Ó, nem sempre. Às vezes pode ser que está nublado, aí a gente não consegue ver, mas também tem algumas fases da Lua que a gente não consegue ver ela inteira. A gente vai ver isso na próxima página. O astro menor, que também é visível na imagem, é o planeta Júpiter. Quais outros planetas do sistema solar você conhece? Essa que a gente pode conversar um pouquinho na nossa live de amanhã, tá? Porque a resposta tem que vir de vocês. Os astros visíveis na imagem têm luz própria? Bom, se ele já está falando que esse outro astro que nós estamos vendo aqui é o planeta Júpiter, então ele não tem luz própria. Tá? Se fosse uma simples estrela, uma outra estrela, se ele não tivesse falado que isso aqui é um planeta, então a gente poderia supor que é uma das estrelas, né, que dá para a gente observar a olho nu. Vamos lá no Ideias em Construção, na página 130. Em uma atividade para a aula de ciências, os alunos de determinada escola tiveram que observar a Lua diariamente por 2 meses. Eles fizeram registros do formato que a Lua apresentava em cada dia de observação. As imagens a seguir representam o resultado obtido por um dos alunos. Então, eles observaram o mês de abril e o mês de maio, tá? Tá aqui, tudo certinho. Aí ele fala o seguinte, ó. Por que a forma da Lua varia ao longo do mês? Então, por que existem diferentes formas para a Lua? Porque a Lua apresenta diferentes fases durante o mês, tá? Agora, em qual dia do mês a Lua não está visível? Ó, a gente tem aqui, ó, o dia 5 de maio, né? E vamos lá em abril, dia 5 de abril, tá vendo? Então, dia 5 de abril e dia 5 de maio. Então, 5 de abril e 5 de maio. Em qual dia de cada mês foi possível observar a Lua como se fosse um círculo completo? Ó, nós temos aqui, 19 de maio, um círculo completo e... Vamos lá em abril. 19 de abril também é completo. Ó, 20 já está começando a ficar meio deformado. Verifiquem quantos dias se passaram até que a Lua tenha sido vista com a mesma aparência entre um mês e outro. Bom, quantos dias dão entre um mês e outro? Aproximadamente 30 dias. No caso, né, aqui entre abril e maio, como abril tem 30 dias, entre um mês e outro dá 30 dias. Mas se a gente fosse contar, por exemplo, de maio a junho, provavelmente ia dar 31, porque maio tem 31 dias. Né? Então, por isso que a gente usa a palavra aproximadamente, tá? Porque pode ser que tem meses que dá mais, tem meses que vai dar menos. É possível dizer que as diferentes formas da Lua se repetem dentro de um período de tempo? Qual é esse tempo? Sim, a gente consegue ver que tem uma repetição aí, tá? Como a gente viu, ó. 19 de abril, 19 de maio estava do mesmo jeito.
Então, de novo, é aproximadamente um mês aí, aproximadamente 30 dias para ter uma rotina aí, para ela se apresentar novamente como ela se apresentou em outro mês, tá? Bom, agora, aqui a partir da página 132, essa explicação toda eu fiz em forma de mapa mental para vocês, tá bom? Então, daqui a pouquinho vocês assistirão aí ao vídeo, logo na sequência, tem o vídeo da explicação do mapa mental aqui dessas páginas, tá certo? Certo, galera? Vamos conversar então mais especificamente sobre o sistema solar, tá bom? Que é as matérias que estarão aí a partir da página 132, iniciando a nossa unidade 5 de ciências. Bom, nós falamos um pouquinho já sobre o sistema solar, demos uma passada de leve quando nós falamos exatamente sobre o Sol, né? Sobre o Sol, que é a estrela principal aí do nosso sistema, que é o sistema solar. Então agora nós vamos estudá-lo um pouco mais a fundo, tá? Vamos lá, começando pela sua formação. Ele é formado por uma estrela, que é o Sol, uma estrela principal, que é o Sol, 8 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E satélites. Esses satélites naturais, cada planeta tem o seu, exceto Mercúrio e Vênus. Mercúrio e Vênus não têm satélites naturais. Agora, a partir da Terra, todos os planetas têm pelo menos um satélite, tá? Natural. E outros componentes também, outros corpos celestes, como os planetas anões, cometas, asteroides e meteoroides, tá certo? Então, o sistema solar é formado por todos esses corpos celestes. Bom, o que acontece? Como eu já disse para vocês, o universo sempre foi motivo aí de curiosidade para o homem, né? E se a gente for pegar, né, os estudos do universo, nada surgiu agora, quando a gente já tem uma tecnologia avançada para descobrir certas coisas. Tudo que a gente sabe hoje de universo, a gente teve uma ajuda aí de vários pensadores, vários astrônomos, matemáticos, físicos e filósofos da antiguidade, que desenvolveram teorias aí para explicar alguns fenômenos que para eles eram desconhecidos, né? Mas que para nós hoje já não é mais nenhum mistério. Então começou lá na antiguidade com Platão e Aristóteles. Eles criaram a teoria do geocentrismo. Vamos prestar atenção no que é isso, ó. O geocentrismo. Eles acreditavam que o Sol e os outros corpos celestes giravam em torno da Terra, do nosso planeta Terra, e não ao contrário, tá? Por isso chama geocentrismo, porque geo vem de terra, né? Terra, nosso planeta. Centrismo é centro. Então eles acreditavam que o Sol girava em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol. Por quê? Imagina lá os filósofos que ficavam, filósofos, astrônomos, matemáticos, que ficavam lá à base da observação dos astros. O que passava na cabeça deles? Que eles estavam parados e que era o Sol que estava se movimentando. E o Sol dava uma volta, de repente no outro dia ele voltava. E ele dava a volta, no outro dia ele voltava. E assim por diante. Então, para eles, quem girava era o Sol, tá? E não a Terra. A Terra ficava lá paradinha, quietinha na sua, e o Sol e os outros corpos celestes que giravam em torno da Terra. Então esse era o geocentrismo, tá? Aí o que aconteceu? Ptolomeu, que foi um outro matemático, astrônomo, físico da época também, lá da antiguidade, ele foi o primeiro a desenhar um esquema que representasse o que Platão e Aristóteles falou. Então ele desenhou lá a Terra, vocês têm essa ilustração na página 132 do livro de vocês. Vocês terão lá a Terra, as órbitas e todo mundo girando em torno da Terra. A Terra paradinha ali, como se ela fosse o Sol, né? Aí vocês viram e falam assim, nossa, que povo burro. É lógico que não é isso. Pessoal, nós estamos falando de pessoas que viveram antes de Cristo. É uma história muito antiga. É um pessoal que veio depois da pré-história. É quando o homem começou a querer estudar algo diferente, é quando o homem começou a desenvolver seu raciocínio para as coisas. Não existia celular, não existia
observatório astronômico, não existia nem o telescópio ainda, nem a luneta existia, tá? Tudo isso foi feito, todos esses estudos foi feito por base de observação dos astros, ok? Bom, agora vamos falar sobre o heliocentrismo, que vai tirar essa ideia aqui do geocentrismo, tá bom? Bom, o que acontece? Existiu então um filósofo aí também, tá? Só para eu poder situar vocês nas datas. Ó, Platão e Aristóteles, eles viveram aí entre 300 e 400 anos antes de Cristo, tá? O Ptolomeu, que representou o desenho da Terra em torno do Sol, ele viveu entre os anos de 90 e 168 depois de Cristo, tá? Ou seja, o Ptolomeu ele já surgiu numa época depois de Cristo, já foi uma época um pouco mais recente, tá? Assim, se a gente for comparar com Platão e Aristóteles, né? Aí o que acontece? O Aristarco de Samos, este carinha aqui que também era um astrônomo, na mesma época, mais ou menos na mesma época de Platão e Aristóteles, na verdade ele veio um pouquinho depois de Platão e Aristóteles, ele falou que não, que a teoria dele estava errada. Porque ele percebeu que o Sol é maior que a Terra e ele percebeu que a Terra é maior que a Lua. Então, como que algo que é tão grande assim vai girar em torno de uma coisa pequena? Então, o que ele falou? Ele falou, não, é o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Bom, obviamente, a teoria dele não foi aceita, houve muita briga, muitas pessoas rejeitaram essa história dele, tá? E demorou, pessoal, 19 séculos para poderem aceitar que ele poderia estar certo. Isso aqui a gente está falando de 1900 anos. Demoraram 1900 anos para alguém aceitar, começar a aceitar que a história dele tinha sentido. Tá bom? Aí isso aqui vai coincidir com a data aí de Galileu, Newton, né, que foi o pessoal que descobriu aí luneta, telescópio, que aí perceberam, não, gente, realmente, o Sol é que gira em torno, aliás, é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, tá? Só que aconteceu o seguinte, teve um outro estudioso chamado Nicolau Copérnico, tá? Deixa eu ver só a data dele para a gente poder ter uma noção. 1543. Então ele já estava aí um pouco mais próximo de Newton e Galileu, né? O Nicolau Copérnico, ele aperfeiçoou a ideia do Aristarco. Ele falou assim, olha, digo mais, não é só a Terra que gira em torno do Sol. Na verdade, o Sol, ele é o centro do universo. Tudo que existe no universo gira em torno do Sol. Isso que a Nicolau Copérnico falou, tá? E aí, como que eles giram em torno do Sol? Existem órbitas. Existem órbitas em volta do Sol e cada corpo celeste tem a sua órbita em volta do Sol. Isso foi o que Nicolau Copérnico falou. Já faz um pouquinho mais de sentido, né? Aí, olha só. Um outro estudioso, que é o Johannes Kepler, ele analisou todos esses dados, tudo que já haviam falado, e ele percebeu que essa órbita que Nicolau falou, ela é em forma de elipse. Elipse é uma circunferência, só que mais achatada, tá? Então, eles não giravam assim, numa circunferência perfeita, era um pouquinho mais achatada, essa circunferência. Esse modelo de elipse vocês têm na página 133, tem a ilustração aí para vocês, tá? E aí, atualmente, a gente sabe que o Sol, ele não é o centro do universo, ele é o centro do sistema solar. Porque depois de todo esse pessoal aqui, quando surgiu o luneta, telescópio, o pessoal começou a perceber que não existe só o Sol como estrela, existem outras estrelas, que cada estrela pode sim ter o seu sistema planetário. Se o Sol tem o seu, por que não as outras estrelas? Perceberam que o Sol não era uma estrela grande, que existiam estrelas maiores que o Sol, bem maiores que o Sol. Então, eles falaram, não. O Sol não é o centro do universo, ele é o centro do seu próprio sistema, tá? Então, o Sol é centro do seu sistema aí, né? E não do universo, tá bom?
Vamos falar agora, então, sobre os planetas e os planetas anões. O que acontece? Eu vou explicar, basicamente, o que são planetas e planetas anões, mas eu vou deixar disponível, não vou fazer um vídeo sobre isso, mas vou deixar disponível 2 mapas mentais que explicam aí, além desse, né? 2 mapas mentais que explicam mais detalhadamente cada planeta e cada planeta anão, tá bom? Os planetas estão lá na página 134 e 135. O que são planetas? Então, os planetas... Opa, errei de lado. Os planetas são astros sem luz própria. Eles não têm luz, eles não emitem luz. Então, eles refletem a luz de uma estrela. No caso de nós, né, dos planetas do Sistema Solar, eles refletem a luz do Sol. Tá? Ninguém tem só luz. Eles têm forma esférica, não é nenhum prisma, nenhuma pirâmide, é uma esfera, tá? E eles giram ali em torno da sua própria órbita, eles não dividem a órbita deles com ninguém, tá? Eles andam sozinhos ali na órbita, cada um na sua órbita, tudo bem? Por isso que existem, então, 8 planetas registrados e reconhecidos no Sistema Solar. Aí existe também os planetas anões. Então, quem são os planetas anões, tá? Eles também têm um formato arredondado, um formato de esfera, né? E também giram em torno de uma estrela, tá? No caso dos planetas anões do Sistema Solar, giram em torno do Sol, ok? Só que a diferença é que eles compartilham a órbita deles com outros corpos celestes. Eles não ficam sozinhos ali na sua própria órbita. Na órbita deles tem outros corpos celestes que giram ali junto com eles, tá bom? E eles também têm satélites, assim como os planetas. Bom, o que vai ser a tarefa de vocês? A tarefa de vocês vai ser o formulário avaliativo aí com algumas questões referentes à unidade 4. Esse formulário vocês terão um prazo de 1 semana para responder. São questões que eu já trabalhei com vocês, que estão no livro. Às vezes pode ser que eu adapte uma coisa ou outra e mude uma pergunta ou outra, só que a resposta vai ser baseada em tudo que a gente já falou da unidade 4, tá bom? Vocês podem e devem consultar o livro e mapas mentais enquanto estão fazendo esse formulário de tarefa, tá bom? Na quinta-feira nós teremos a nossa prova. A prova será da unidade 4. Então aproveitem esse formulário de tarefa para estudar o que tem que ser estudado, rever o que tem que ser revisto e aí façam a prova, tá bom? Então, beijos, até a nossa próxima aula.